Fala pessoal, tudo bem? Guilherme Polo do canal Fisicando Fácil e hoje você vai aprender mais física com clima de Copa do Mundo. Então vamos abrir alguns pacotinhos da figurinha da Física 2026. Será que vai aparecer alguma figurinha lendária? Mas antes disso, deixa eu explicar para vocês como que vai funcionar cada pacotinho, tá legal? Bom, cada pacotinho, pessoal, ela vem com 3 figurinhas, tá? Aonde o grau de dificuldade vai desde a comum até a lendária. Então, mais especificamente, a comum é uma figurinha com resolução, exercício mais fáceis, com resoluções mais rápidas, né? A figurinha rara já é uma questão, um exercício mais de nível intermediário. A épica já é uma questão mais elaborada, um pouco mais difícil a resolução. E a lendária são aqueles exercícios mais desafiadores. Bom, pessoal, bora abrir mais um pacotinho da Física 2026? Vamos ver o que aparece nesse pacotinho. Bom, pessoal, apareceu então uma figurinha da dinâmica, né? Sobre atrito cinético, uma figurinha comum. Uma figurinha rara sobre equação de Bernoulli, na parte de mecânica dos fluidos. E uma figurinha épica sobre colisão elástica. Beleza? Bora resolver então essas questões dessas figurinhas? Então ele fala que um bloco de 5 kg é puxado com uma força de 30 newtons sobre uma superfície com o coeficiente estático de 0,20. Qual é a força de atrito? Bom, pessoal, então, primeiramente o que a gente precisa fazer aqui nesse exercício, né? É analisar as forças e é bom sempre escrever as forças aqui, né, para visualizar, ter uma ilustração melhor, e depois aplicar aí o cálculo para a gente achar a força de atrito, que é o que ele pede. Então, fazendo aqui as forças, né, a gente tem então aqui a força normal apontada aqui para cima. Temos aqui a força peso apontada para baixo. E temos uma força de atrito, né, onde a força de atrito ela está contrária ao sentido do movimento, né? Então, esse bloco aqui está sendo puxado com uma força de 30 newtons para cá. Então, eu tenho uma força de atrito contrária aqui ao movimento. Bom, a força de atrito, pessoal, a gente tem uma fórmula que a força de atrito é igual à força normal vezes o coeficiente de atrito estático. Então, essa força de atrito normal, essa força normal, ela é igual à força do peso, porque como a gente não tem movimento aqui, então a gente consegue calcular, porque a gente já tem a massa, pega a gravidade, e a gente já consegue achar a força normal. E o coeficiente de atrito estático a gente tem, então a gente consegue calcular a força normal. Então, escrevendo isso que eu acabei de falar, vai ficar da seguinte maneira, né? Ó. Então, a força de atrito vai ser a normal vezes o coeficiente de atrito estático. Então, a força de atrito vai ser a normal, que é igual ao peso, né? Porque eles se anulam aqui, né? Então, o peso vai ser a massa, que é 5 kg, vezes a gravidade, que é 10, vezes o coeficiente de atrito estático, que é 0,20, que ele passou para a gente. Aí você fazendo essas contas, pessoal, você vai chegar num valor de 10, tá? Então, a força de atrito vai ser 10 newtons. Bom, pessoal, vamos resolver então esse exercício de equação de Bernoulli da parte mecânica dos fluidos, essa figurinha rara. Então ele fala aqui que uma água escoa por um tubo que reduz a sua área de 10 centímetros quadrados para 2 centímetros quadrados. A velocidade na seção 1 é de 2 metros por segundo e a pressão é de 200 kPa. Qual é a pressão na seção 2? Bom, pessoal, o que a gente precisa então fazer nesse exercício, né? A gente tem aqui alguns dados que ele já passou para a gente, né? Então, se a gente aplicar a equação aqui de Bernoulli logo de cara, pessoal, a gente não vai conseguir aplicar porque vai faltar alguma incógnita para a gente conseguir descobrir. Então, a gente primeiro vai ter que recorrer à equação da continuidade.
aonde a vazão que entra é a mesma vazão que sai. Então, ficando da seguinte maneira, né? Então eu vou ter aqui, ó, que a vazão que entra é a mesma vazão que sai. Então ela está entrando, né, aqui na seção 1 e sai pela 2, né? Então vai ser V1 área 1, V2 área 2. Ele passou aqui para a gente a velocidade, né? Na velocidade 1, que é 2 metros por segundo. As áreas ele também passou para a gente. E aí eu consigo calcular a velocidade 2. Então, isolando a velocidade 2, pessoal, vai ficar da seguinte maneira, né? Então, o V2 vai ser o V1, área 1, sobre a área 2, né? Eu passei a área 2 para cá, dividindo. Então, a velocidade 2, a velocidade 1, que é 2 metros por segundo, a área 1, que é 10 centímetros quadrados, e a área 2, que é 2 centímetros quadrados. Bom, fazendo essas contas, né, pessoal, a gente vai chegar, então, de 10 metros por segundo, ok? Mas não é isso o que a gente quer, né? A gente precisa descobrir a pressão no ponto 2, não a velocidade. Então, o que a gente faz? Agora a gente pode aplicar, sim, a equação de Bernoulli. Então, aplicando a equação de Bernoulli do ponto 1 até o ponto 2, então vai ficar o H1 é igual ao H2. Bom, as cotas, né, pessoal, Z1 e Z2, elas não têm, ela pode considerar zero, porque elas estão no mesmo horizontal, né, mesmo plano de referência, a gente colocasse aqui no eixo da tubulação, então o plano horizontal estaria aqui, ela está na mesma linha, né, vamos dizer assim, na mesma horizontal, né, então a gente pode considerar como zero. Então vai ficar a pressão 1 sobre o peso específico, mais a velocidade 1 ao quadrado sobre 2G, é igual a pressão 2 pelo peso específico mais a velocidade 2 ao quadrado por 2G. Bom, a pressão 2 é que eu quero saber, né? As velocidades eu tenho, né? Acabei de descobrir a V2 e a V1 ele passou para a gente. E os pesos específicos eu tenho e a pressão 1 também eu tenho. Bom, pessoal, então a pressão no ponto 1 vai ser 200 quilopascal, dividido pelo peso específico. O peso específico, pessoal, como considerando aqui, né, que ele colocou água, né, então é 10.000 peso específico, tá? Newton por metro cúbico, né, mais a velocidade no ponto 1, a velocidade no ponto 1 é 2 centímetros, a velocidade no ponto 1 é 2 metros por segundo, ao quadrado, dividido por 2G, que é 2 vezes 10 dá 20. É igual à pressão no ponto 2. A pressão no ponto 2 é o que ele quer que a gente descubra. O peso específico vale 10.000 quadrado, né, Newton por metro cúbico, tá? Mais a velocidade 2 ao quadrado. Velocidade 2 ao quadrado é 10, né? Então aqui é 10 ao quadrado, 2 vezes 10 dá 20. Bom, então a gente vai fazer o quê, né? A gente vai pegar então aqui 200 vezes 1.000, né, para dar em PA, vai dar 200 vezes 1.000, divide por 10.000. Bom, fazendo essas contas aqui, né, pessoal, então pegando 200 quilopascal dividido por 10.000, eu pego então 200, multiplico por 1.000 e divido por 10.000. Fazendo essas contas dá 20, mais 2 metros por segundo ao quadrado dá 4, 4 dividido por 20 dá 0,2. 0,2 é igual a pressão 2, 10 a quarta, tá, pessoal? Vou colocar o 10.000 aqui, 10 a quarta, tá? Fica 10 a quarta mais 10 ao quadrado, dá 100, né? 100 dividido por 20 dá 5. Então, pessoal, tenho que isolar agora a pressão P2. A pressão P2 vai ser, a pressão P2 vai pegar esse 5, vai para cá, passar para cá menos, né?
e eu vou pegar esse 10 a quarta que está dividindo, vou passar para cá multiplicando. Então vai ficar 10 a quarta, que multiplica 20 mais 0,2 menos 5. 20 mais 0,2 menos 5. Então a pressão no ponto 2 vai valer 152 mil PA, né? Então a resposta, pessoal, do exercício é essa aqui, tá? Bom, pessoal, vamos resolver então essa figurinha épica sobre colisão elástica. Então ele fala aqui que tem duas bolas de massas iguais, colidem elasticamente. A primeira vinha com uma velocidade de 10 metros por segundo e a segunda estava em repouso, ou seja, a velocidade estava igual a zero. Qual é a velocidade final de cada bola? Bom, pessoal, o que a gente precisa aqui, então, entender? Primeiro que a colisão aqui é elástica, né? Tem outros tipos de colisões, né? E esse caso de colisão elástica, eu vou dar um exemplo para você, igual, por exemplo, que a gente acontece no jogo de sinuca, né? Onde vem uma bola com uma certa velocidade e a bola que você quer atingir, né? Ela tá parada. E aí o que acontece? Depois que acontece o choque, né? A colisão, essa bola que estava parada, ela adquire integralmente a velocidade da que estava em movimento. Então, isso que eu quis dizer, matematicamente a gente pode expressar da seguinte maneira, que a velocidade final em 2 é igual à velocidade inicial em 1, porque ela vai adquirir, então, a mesma velocidade, né? A velocidade final 2 vai ser 10 metros por segundo, porque ela é a velocidade inicial 1, né? Que é nesse caso. E a outra expressão que a gente pode falar também é o quê? Que a velocidade, vou fazer aqui com a outra cor, que a velocidade final em 1 vai ser igual à velocidade 2 inicial. Justamente, por quê? Porque a velocidade final em 1, ela vai adquirir a mesma velocidade que a velocidade 2 inicial. A velocidade inicial em 2 era o quê? Ela estava em repouso. Então, ou seja, o que é importante você entender, pessoal, ela vem aqui, ó, com 10, ela vem aqui, ó, 10 metros por segundo, colidiu. Essa aqui vai ficar com 10 metros por segundo. Essa aqui que estava em movimento, ela vai ficar com 0, como estava a velocidade aqui. Legal? Então, com essas afirmações aqui, né, a gente consegue determinar que se a velocidade 2 inicial aqui vale 0, né? Ó, velocidade 2 inicial vale 0, então a velocidade final em 1 vai valer 0. Então, velocidade final em 1 vai valer 0, ou seja, ela vai ficar em repouso. E aqui a gente tem que se a velocidade inicial em 1 é 10, a velocidade final em 2 vai ser 10 metros por segundo. Beleza? Bom, pessoal, vamos abrir mais um pacotinho aqui da figurinha da Física 2026. Será que vai vir alguma lendária aqui, pessoal? Vamos ver, vamos ver. Ó, apareceu então uma figurinha da dinâmica, né? Figurinha comum sobre plano inclinado. Apareceu uma figurinha sobre lançamento vertical, também do tipo comum. Opa, ó lá. Figurinha lendária, hein, galera? Sobre instalação de recalque, parte aí de mecânica dos fluidos. Beleza? Bora resolver então essas questões? Então ele fala que um bloco de 6 kg está em um plano inclinado de 30 graus, sem atrito. Qual é a aceleração do bloco? Bom, pessoal, o que você precisa aqui se atentar, né? Sobre essa ilustração. Primeiro,
fazer, antes de você começar a fazer os cálculos, tudo tal, né? Já começa fazendo a demonstração das forças, né, que estão presentes aqui nesse bloco, tá? Então aqui eu tenho, né, uma força peso, que é sempre para baixo, né, pessoal? Que é uma força peso. Ok? E tenho também a força normal, tá, pessoal? O grande erro que muitas vezes eu vejo o pessoal às vezes fazendo é colocando a força normal assim, ó, tá, pessoal? Na verdade, ela não é assim, porque a pessoa está acostumada às vezes a fazer com a superfície totalmente na horizontal. E aí ela acaba fazendo também como ela faz nesse tipo de situação. Mas não é, tá, pessoal? Porque se eu colocar nessa situação aqui, essa força normal desse jeito, assim, ó, ela não está perpendicular a essa superfície aqui. E a força normal, ela é perpendicular à superfície. Então, a força normal, nesse caso aqui de plano inclinado, você vai desenhar assim, ó. Beleza? A força normal é desse jeito. E aí, pessoal, o que você também tem que se atentar? A decomposição desse peso, né? Porque ele é decomposto em X e em Y, tá? Aqui eu tenho o PX e aqui, pessoal, eu tenho o PY, tá legal? Então, eu tenho essa decomposição aqui do peso. Aqui, pessoal, no eixo X, no eixo Y, o que vai acontecer? A normal vai se anular com o peso PY, a decomposição do PY, porque aqui não tem movimento nesse sentido, né? Já nesse sentido aqui, aí já tem força atuando. Por quê? Porque tem a força PX e não se anula como nenhuma outra. No caso aqui, ela não é um exercício que não tem corda, não tem nada que outra coisa, não tem atrito, né? Então, a única força realmente que está presente aqui é a força do PX, tá? Então, como que eu faço para calcular a aceleração? Aí eu pego essa força e relaciono com a segunda lei de Newton, aonde a força resultante é a massa vezes a aceleração. Quem que é o PX, pessoal? Aí você vai cair numa parte relacionada aos ângulos, tá? Eu não vou entrar em detalhes, tá, pessoal, aqui como que a gente chega nessa fórmula, né? Se é seno, se é cosseno, tá? Mas no caso aqui, o PX, tá, pessoal? Ele é o peso vezes o seno desse ângulo aqui, tá? 30 graus. Então, vai ser o peso vezes o seno de θ, tá? Vou colocar um seno de θ. É igual a massa vezes a aceleração. Quem é o peso, pessoal? O peso é massa vezes a gravidade. Vezes o seno de 30. Que é igual a massa vezes a aceleração. Bom, eu tenho a massa, tenho a gravidade, sei quanto que é o seno de 30, eu consigo calcular tranquilamente, só isolar a aceleração e colocar os valores e fazer a conta, tá? Então, reescrevendo isso aqui isolando, vai ficar a aceleração, vai ser a massa vezes a gravidade vezes o seno de 30 dividido pela massa. Então, a aceleração vai ser essa massa, né, pessoal, eu posso cancelar, porque elas estão tá embaixo, tá em cima, né? Então eu posso cancelar ela sem medo de ser feliz, tá legal? Ó, posso cancelar aqui a massa. Então vai ser a gravidade, que é 10, vezes o seno de 30. Então, pessoal, o seno de 30 vale meio, né? Então 10 vezes meio dá 5, né? Então a aceleração aqui é 5 metros por segundo ao quadrado. Então aqui é uma questão de lançamento vertical, né? Ele fala que uma bola é lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial, né, de 20 metros por segundo. Qual é a altura máxima atingida? Bom, pessoal, como a gente calcula então essa altura máxima, né? Então o lançamento vertical, pessoal, ele está usando a gente pode usar fórmulas, né, do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? E aí a gente tem algumas fórmulas, né? Aí você, analisando o que a gente já tem aqui de dados, né? O que a gente consegue calcular? A gente consegue calcular através da fórmula
de Torricelli, pela equação de Torricelli, né? Aonde a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração sobre o delta E, vezes o delta S. Bom, pessoal, uma ilustração também que você pode fazer só para você ter um entendimento melhor, né? Então aqui eu vou fazer para você, eu tenho uma bola, né? Ela é lançada aqui com uma velocidade, né? Que é uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. E aí ela vai atingir, né, uma certa altura, que é a altura máxima que ele pede para a gente. Então, pessoal, o que a gente precisa fazer aqui para você entender então o movimento, tá? Qual que é a velocidade final? Bom, a velocidade final desse movimento, o que ela vale? Zero. Por quê? Porque ela saiu com uma velocidade, chegando no ponto mais alto, a velocidade vale zero. Então eu vou colocar aqui, ó, como zero, a velocidade. É igual a velocidade inicial, 20 metros por segundo ao quadrado. Mas aqui, pessoal, na verdade é menos, tá, pessoal? Por que é menos? Muita gente às vezes tem essa dúvida. A gravidade, pessoal, ela tá apontada aqui para baixo, né, ó? A gravidade é sempre apontada para baixo. Você sempre tem que adotar, pessoal, um sentido da trajetória, né? Eu vou adotar o sentido da trajetória, e normalmente se convém, né, adotar o sentido da trajetória para cima como positivo, tá? O sentido da trajetória como positivo. E aí, como que a gravidade ela está apontando para baixo, então você concorda comigo que, como está o inverso do positivo, né? Para cima é positivo, para baixo então vai ser menos, tá? Então aqui vai ser menos, aqui não é a aceleração, né? A aceleração, na verdade, é a aceleração da gravidade, né? Porque ela está sujeita só a uma aceleração da gravidade, né? Então essa menos 2 vezes 10 vezes o ΔS. O ΔS, pessoal, nada mais é do que o espaço que ela percorreu, ou seja, a altura máxima. Então aqui é a altura máxima. Bom, o que eu posso fazer? Eu tenho que isolar essa altura máxima, né? Então, eu tenho aqui, vai ficar 0, é igual 20 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Como é 20, eu coloco 2 zeros, então 20 ao quadrado dá 400. Menos 2 vezes 10, 20H máximo. Então eu tenho aqui, eu posso passar todo esse termo para cá positivo, né? Vai ficar 20H máximo sobre 40. Então vai ficar 20H máximo é igual a 400. Isolando o H máximo, que é o que a gente quer. 400 dividido por 20, né? Eu posso cancelar esse zero aqui, né, pessoal? Com esse zero daqui. Então vai ficar 40 dividido por 2, dá 20. A altura máxima, beleza? Bom, pessoal, vamos resolver então esse exercício dessa figurinha lendária sobre instalação de recalque. Uma bomba recalca água com vazão de 25 litros por segundo para um reservatório 20 metros acima. A perda de carga total é de 5 metros. Considere a massa específica como 1.000 kg por metro cúbico e a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a potência hidráulica mínima da bomba? Então, o que a gente precisa saber, né, pessoal? A gente precisa, para calcular a potência hidráulica mínima da bomba, a gente sabe que a fórmula, a gente tem a fórmula, a gente sabe que para calcular essa potência mínima da bomba, a gente vai pegar então o NB, né, que a gente representa por NB, que é a potência da bomba, vai ser o peso específico vezes a vazão vezes o HB, tá? E aí depois, pessoal, a gente também pode dividir tudo isso aqui, dividir o valor que a gente encontrar por um rendimento. Por mais que ele não passou aqui pra gente,
Mas como ele não deu aqui um rendimento, a gente pode considerar como 80%, tá? Mas a gente também pode, para você também exercitar, né, essa questão, então a gente também pode considerar isso, tá? Qual que é o problema aqui? A vazão ele me deu, que é 25 litros por segundo. O peso específico eu tenho, porque eu tenho a massa específica, eu tenho a gravidade. Eu não tenho o HB. Então eu vou ter que aplicar a equação de Bernoulli envolvendo a máquina para que eu consiga calcular esse HB, tá? E aí, consequentemente, calcular esse NB. Então, aqui, pessoal, eu preciso vou deixar aqui, né? Então, aqui a gente precisa do HB, tá? Então, eu vou aplicar a equação, pessoal, de Bernoulli. Eu vou considerar aqui o ponto 1 e aqui o ponto 2, tá? Então, o ponto 2 aqui lá no reservatório e aqui no eixo da bomba, né? O ponto 1, tá? Então, aplicando a equação de Bernoulli, a gente vai ficar, então, que o H1 mais o HB da bomba vai ser igual ao H2 mais a perda de carga, que ele também me deu pra gente, tá, pessoal? Essa perda de carga que é a perda de carga total. Bom, o Z1, pessoal, quanto que vale? Bom, o Z1 vale 0, né? Porque ele está na mesma... No plano horizontal de referência, colocamos aqui no eixo da bomba, né? Colocando o plano horizontal aqui, o Z1 vale 0. A pressão no ponto 1, pessoal, seria aqui, né? Na entrada, seria na entrada da bomba, né? Então eu vou colocar aqui, pessoal, a pressão como valendo 0, tá? Porque também, como está relacionado à entrada e saída de bomba aqui, né? Então eu vou considerar aqui também a aberta atmosfera, tal, né? Porque a gente só está analisando o recalque, né? Porque, na verdade, se fosse uma instalação por completo, também tem a parte antes da bomba, que é a área da sucção, tá? Então, eu vou considerar como 0 a pressão. A velocidade 1, eu também vou considerar ela como 0. Então, todo esse H1 aqui, pessoal, na verdade, eu posso considerar como 0, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, eu não tenho nenhuma carga aqui, porque está no plano horizontal de referência, no próprio PHR. Então, o HB, então vai ficar aqui o HB, vai ser o H2. Quem que é o Z2? O Z2 ele é 20 metros, por causa que é 20 metros aqui a cota. Então vai ser 20 mais... Quanto que vale a pressão no ponto 2? Bom, a pressão no ponto 2, pessoal, vale 0, né? Porque está aberto aqui a atmosfera, o reservatório, então a pressão atmosférica vale 0. Na escala efetiva, que normalmente a gente trabalha na escala efetiva. A velocidade no ponto 2 também vale 0, porque como vamos considerar que seja um regime, né, aqui um reservatório de grandes dimensões, né, então é de nível constante, então vamos considerar então aqui a velocidade também do V2 como 0. Então só sobrou então a carga, só sobrou aqui a parcela de energia potencial gravitacional, né, de energia de posição gravitacional, que é a cota Z2, que vai ficar 20. E a perda de carga, que é 5, né? Que ele já passou para a gente esse valor. Então, o HB, pessoal, vai ser 25 metros. Ok? Bom, então agora eu já tenho o peso específico, como eu falei, né? Só precisava calcular o HB, então eu consigo calcular o NB, que é o que ele quer. Feito isso, quer dizer, além disso, pessoal, eu preciso calcular, transformar essa vazão, tá? De 25 litros por segundo para metro cúbico por segundo, tá? Porque senão as unidades de medidas vão dar problema, né? E aí você não vai conseguir, vai dar um valor errado, tá? Então você tem que transformar esse 25 litros por segundo para metro cúbico por segundo. Então o NB vai ser o peso específico, que é 10 a quarta, né? Pegar o 10 multiplicar por 1000 vai dar 10 a quarta, que é 10.000, né? Vezes a vazão. A vazão vai ser 25 litros por segundo, né? Então aqui eu tenho 25 litros por segundo. Eu vou pegar então, eu sei que
1 metro cúbico, pessoal, equivale a 1000 litros, tá? Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, eu cancelo o litro que está aqui em cima com o litro que está aqui embaixo. O segundo eu vou manter. E o valor do HB é 25 metros. Tá legal? Então, fazendo essas contas, né, 10 a quarta vezes 25 divide por 1000, a gente vai chegar num valor, pessoal, da potência mínima, da potência hidráulica mínima da bomba, de 6.250 watts, tá legal? A gente pode considerar um rendimento aqui de 80%, tá? Então vamos considerar aqui um rendimento da bomba de 80%, tá? E aí você pode trabalhar também, como ele não passou a unidade que ele quer isso, né? Você poderia deixar em watts, né? Ou ou você poderia deixar isso em watts, né? E pegar esse valor e dividir por 0,80, que aí você vai achar a potência, uma outra potência, né? Ou você também pode trabalhar na unidade de medida de CV, tá? Então eu vou trabalhar na parte de CV. Só que para você trabalhar na unidade de CV, você tem que saber quanto que vale fazer essa transformação de 6.250 watts, quanto que vale em CV, tá? E aí eu vou colocar aqui do lado essa transformação para você. Então, pessoal, a gente sabe aqui, ó, que um CV equivale a 735,5 watts. Eu quero saber 6.250 watts. Então, faço uma regrinha de 3 aqui, né? A gente vai chegar num valor, pessoal, de 8,5 CV. Tá legal? A gente agora já achou a transformação. Aí, pessoal, você pode pegar esse valor e dividir por 0,80, que foi o valor que a gente considerou aí do rendimento da bomba, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, então, fazendo... Então, o NB, vou pegar esse valor aqui, né, 8,5 dividido por 0,80. Vai chegar no valor de 10,62 CV, tá? E aí, pessoal, como é um valor quebrado, né, maior que 10, e normalmente não se encontra, né, um valor assim no mercado desse jeito, e normalmente são múltiplos, né? Então, o mais 10 você não pode pegar, porque senão não daria, né? Então, a gente consideraria, então, uma bomba não de 10, né? De sempre para cima, né? Como passou aqui do 10, então seria de 12 CV, tá? Então, aqui o NB seria 12 CV. Bom, pessoal, episódio de hoje ficando por aqui. E aí, galera, quantas questões, quantas figurinhas, exercícios vocês acertaram? Alguém gabaritou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o desempenho de vocês. Combinado? Bom, pessoal, e se você também gostou dessa ideia de conectar o aprendizado de física com esse clima de Copa do Mundo, deixa o seu like aqui no vídeo, que isso ajuda bastante o canal Fisicando Fácil crescer. E também se inscreva no canal, e também, se você puder dar uma força extra aqui no meu projeto do YouTube, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fechou? Eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e valeu!